Querido ouvinte, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo essa gravação, esse estudo bíblico. Eu queria colocar o último estudo dessa série, o estudo 23, de uma forma de apelo para você, querido. É hoje e não amanhã. Ouvir a Deus hoje e não amanhã. Vamos fazer uma oração para que Deus possa colocar em você o mesmo desejo que tem no meu coração agora para que você seja um salvo. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, honramos o Teu santo nome nesta hora, Senhor Deus, colocando esse 23º estudo no coração desse ouvinte para que ele possa, Senhor Deus, ser um salvo no Teu reino e um dia nós possamos, ó Senhor Deus, nos abraçar na eternidade. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Veja bem, em toda a palavra de Deus, Deus ele não dá ensejo para que nós pensemos para o dia de amanhã no sentido de salvação. Porque muita gente, num determinado instante, caiu morto. E aí, a partir da morte do ser humano, não há mais salvação. Não adianta você orar por uma pessoa que morreu, não adianta você rezar a missa do sétimo dia, não adianta você levar vela, não adianta você fazer nada. Depois que morreu, a porta da graça para essa pessoa fechou e não tem mais o que fazer. Há um tempo que nós precisamos fazer durante a nossa vida, e esse tempo é hoje. Amanhã não me pertence, nem para mim e nem para você. Então Deus, ele considera que você entenda ao pedido dele, ao que nós de fato façamos essa escolha de tomarmos a decisão hoje de seguirmos a orientação de Deus na sua palavra. E Deus nos mostra para que o ser humano só existe, na verdade, o dia de hoje, o presente. O passado já foi, não tem mais como voltar. Você não tem mais como costurar uma coisa que você rasgou lá atrás. Não tem. E você não pode fazer nada amanhã porque o amanhã não te pertence. Então é o presente. Eu posso fazer essa gravação agora porque eu estou vivo e estou querendo mostrar algumas verdades que não é pregado nos nossos dias. E eu tenho por obrigação em mostrar as verdades dentro desse curso breve, mas nós vamos ter mais oportunidade no nosso canal. E nós vamos poder então fazer muitas colocações em um tempo majorado em que nós não podemos ter então essa limitação de tempo como nós temos nesses cursos. Mas é muito importante que você tenha a palavra de Deus para que ver que aquilo que eu estou falando não é minha opinião, não é aquilo que eu penso. Em Hebreus no capítulo 3 e o verso 7, Deus fala algo que eu preciso mostrar para você, muito interessante o que Deus diz aqui. Aqui mostra uma coisa muito importante, que Cristo é maior que Moisés, e ele fala algumas colocações aqui, que Deus estabeleceu a sua casa, e essa sua casa, Cristo aqui mostra uma condição especial, que ele é a própria casa, que ele é uma das colunas dessa casa, e que você viu nas 7 colunas da verdade, que eu mostrei lá no passado. Ele diz no capítulo 3, verso 7, o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo fala, é uma pessoa. E ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Veja bem, aqueles nossos irmãos do deserto, lá atrás, eram nossos irmãos, eles eram cristãos e eram seguidores de Cristo. E aqui, Paulo, num determinado momento, ele mostra que eles foram conduzidos de dia para uma nuvem e de noite para uma nuvem flamejante, aquecendo o deserto, e a nuvem de dia, que era muito quente, fazendo com que fosse a temperatura um pouco amena. E eles foram rebeldes. E você precisa estudar essa rebeldia que houve no deserto. E o povo de Deus, por incrível que pareça, sempre foi um povo rebelde. E eu e você não somos diferentes. Por isso que eu estou falando para você, porque eu amo você e quero que você esteja no céu, como a palavra de Deus se nos mostra. E aqui ele diz:
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no deserto. Você não siga os exemplos do passado. Aliás, em 1 Coríntios, Paulo fala que tudo que foi escrito, no capítulo 10, fala que tudo que foi escrito está escrito para nosso exemplo, para que nós não pratiquemos os erros que no passado foram praticados e que muito, de uma forma, vamos dizer assim, despretensiosa, eles o fizeram na ignorância. Mas hoje para nós fica claro que tudo que nós fizermos na nossa vida tem alguma coisa que Deus quer fazer e Deus nos dá muitas oportunidades para que nós nos salvemos. No capítulo 3 de Hebreus, e o verso 15, ele nos fala ainda algumas coisas que nós precisamos comentar aqui. Aqui no verso 14, para tomar a âncora do assunto, diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, o verso 15 agora, hoje se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Querido irmão, querido ouvinte, não façamos o que já foi feito no passado. Quando nós pecamos, quando nós fazemos uma coisa errada, nós estamos provocando a ira de Deus contra nós mesmos. Aliás, veja bem, ninguém vai se perder por causa que cometeu algum pecado. Você só vai se perder porque você não aceitou o perdão de Cristo, elaborado, falado, insistido em todas as Escrituras. Você não vai se perder porque cometeu algum erro, mas você vai se perder por se colocar em algum lugar em que Deus não pode fazer nada por você, porque você ou eu podemos não estar colaborando com Deus em nossa salvação. Você precisa colaborar com Jesus para que Ele purifique você nesse tempo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você seja um salvo. Mas é hoje e não amanhã. Tome essa decisão hoje. Em Hebreus capítulo 4, é contínuo que Deus coloca essas coisas para nós. Veja bem que em Hebreus 3 eu citei 2 versos que falam a mesma coisa, para ver a urgência dos fatos que Deus quer salvar você e eu. No capítulo 4 e o verso 13, ele fala algo impressionante. Diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta a sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja bem que é muito importante essa questão. Nós um dia vamos prestar conta a Deus. E nós precisamos buscar essa condição muito especial. E em Hebreus no capítulo 4, verso 7, ele fala o seguinte: e de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Querido amigo, querido irmão, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ter algo que vai impedir você de tomar essa decisão. Você precisa tomar essa decisão hoje. Muito importante. Lá em Êxodo, no livro de Êxodo, escrito por Moisés, no capítulo 15 e o verso 25, 26, ele fala algo muito especial. Eu quero repetir com você agora que é muito importante. Então Moisés chamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Verso 26, e disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos,
e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus! Querido irmão, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Veja, eu fiz um estudo que dizia que tudo começou quando Jesus estava no deserto, dizendo: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E agora, nesse estudo, eu vou reiterar aquilo que Deus falou lá por intermédio desse profeta. Agora, por Moisés, eu vou repetir isso que é muito importante. Em Êxodo capítulo 15, verso 26. E disse-lhe: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus quer que você tenha esse mesmo Deus que te sara, não só das enfermidades físicas, mas das espirituais também. Aliás, nós somos todo errado dentro de nós. Somos doentes, essa lepra do pecado nos deixou sem reserva, no sentido de que somos realmente fruto da maledicência que esse pecado causou na humanidade e que vai destruir ainda muita gente, porque nós temos aí muita gente que não prega a verdade. Aliás, que só prega a verdade, não prega toda a verdade. Mas eu quero mostrar para você o que o profeta Isaías fala no capítulo 48, do verso 18 ao verso 20. Aqui, Deus fazendo um apelo para você e para mim, ele diz o seguinte: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como a um rio, e uma justiça como as ondas do mar. Veja bem, querido irmão, ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. As ondas do mar, elas crescem, elas não param. Ah, querido irmão, verso 19, também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Verso 20, saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai e levai-o até os confins da terra, dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Deus tem uma igreja, Deus quer salvar você, Ele quer ter você no final dos tempos que nós estamos, como um verdadeiro salvo, como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro homem que hoje toma as decisões corretas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus quer que você tome uma decisão muito especial nos dias de hoje, para que Ele possa então construir em você aquilo que você e eu perdemos, para dar ouvidos àquele cara que nós não devíamos ter dado ouvidos desde que nascemos. Foi um erro meu e teu em dar ouvidos. Nós não podemos murmurar, nós não podemos falar coisas que não devemos, colocar no WhatsApp coisas que o inimigo coloca, para você ser mais um que espalha as mentiras e esse engodo que esse mundo tem aí. Por favor, não esquece dessas palavras aqui. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como grão de areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Oh, glória a Deus! Agora Deus faz um convite no verso 20 de Isaías 48. Saí de Babilônia. Saia de Babilônia, querido irmão. Saia dessa confusão que está aí,
Procure realmente se ater às palavras de Deus. Procure dar ouvidos a este curso bíblico que estamos dando, para que Deus seja honrado, louvado e eternamente. E você seja um salvo um dia no reino da glória. Amém.